Olá, amigos do Focando Educação, nosso segundo programa. Dessa vez, eu e a Marilda de novo, e com um tema um pouquinho mais espinhoso. Deu na Folha de São Paulo, dia 14 de novembro, vários outros locais, várias outras mídias relataram o fato. Professor recebe até 39% menos que profissional com igual escolaridade. Marilda, boa noite depois dessa. Boa noite. Estou pensando o que eu vou falar aqui para não ficar muito brava. Pode ficar brava. Só cuidado porque você está sendo filmada agora. Eu acho assim, Roberto, essa questão da valorização do professor é um problema sério no nosso país. Porque, primeiro, passa pela questão do salário. Porque nós somos profissionais como tantos outros profissionais em tantas outras matérias. E trabalhamos, estudamos e devemos nos especializar na nossa área. Segundo, porque esta valorização também passa pela questão do respeito pelo profissional. Não é só a questão do dinheiro. Perfeito. Né? Não é só o dinheiro. É o respeito pelo profissional, é o respeito pela pessoa, é a forma de tratamento. E o nosso país não tem essa cultura, infelizmente. Não sei se no país como um todo, mas por diversas situações e por diversos lugares em que a gente passa, a gente percebe isso. E se comparando com outros países, aí a coisa fica mais séria ainda, porque eles têm uma leitura do professor que é alguém que não sabia o que fazer e foi escolher ser professor, ou não sei se isso é utilizado ainda, mas quando eu estudava na escola normal, que eu sou da época do normal, era espera marido. Sim, lembra disso? Sim, mesmo. E não é nada disso, né, Não. gente? Então a gente tem que repensar um pouco essa questão. Por outro lado, eu acho que o professor também, às vezes, tem uma atitude que faz com que as pessoas não o respeitem. Ele não sabe se posicionar, ele não sabe se dar o devido respeito. Então são duas coisas, tudo tem duas mãos, né? Tem, mas eu vou começar pela sua segunda via e depois eu quero chegar na primeira, voltar na primeira. Às vezes, o não se dar ao respeito é até por não saber como se dar ao respeito. E volto para a primeira via lá do que você estava comentando. A valorização do professor, de fato, passa por algo além de só salário. Agora, a gente ouviu muitas vezes, e a gente já fez muitas vezes essa pergunta: quem quer ser professor hoje? E a resposta, e tem outras matérias falando sobre isso, a resposta é que é a sobra, é aquele que não consegue outra coisa para fazer até você professor. Ora, nessa linha, como é que ele vai se impor respeito? Ele já está contente porque conseguiu, e a ideia dele é outra. Apesar de ganhos salariais na última década, os professores brasileiros ainda recebem entre 18% e 39% a menos do que a média dos profissionais com outras carreiras iguais, semelhantes. Ora, quem quer ser professor com isso? Aí entra todo o resto. Formação continuada. Sim. Aí tem uma série de outras questões. Você sabe que tem uma pesquisa de uns 15 anos atrás, me parece que foi feita pela PUC, alguma universidade, dizendo que se o país não desse conta de preparar os professores, de trabalhar na formação dos professores, 15 anos depois, não haveria mais professores. E chegamos. Porque para a gente, quando se dispensa um professor para contratar outro, é muito... Nós já sentimos essa dificuldade. É muito difícil porque não tem professores preparados na formação, primeiro técnica, de acordo com a sua área. Sim. Segundo, na formação específica da professora didática, a psicologia educacional, a filosofia da educação, a história da educação, as matérias básicas do currículo da questão da educação. Hoje não existe mais a antiga escola normal, que dava uma base muito grande. Então, você sai do ensino médio e passa direto para a faculdade de pedagogia. A reforma do ensino médio diz que tem alguma coisa parecida. Vamos aguardar, que essa é outra polêmica, né? Põe na lista de pendências aí, bom. Né? Mas esse é a escola, o magistério que a gente falava, a escola normal, o nome que a gente queira dar aí, dava uma base para a gente, para trabalhar com o ensino fundamental 1, muito diferente da pedagogia. Porque as matérias específicas, didática, todas essas questões práticas, não se trabalha tanto quanto na pedagogia. Esse se trabalha muito teoricamente. Então, aí vem a outra questão,
Começando já então pela formação. A formação do professor é deficiente. Muito. Quando é a professora da educação infantil, e normalmente é professora, porque normalmente é mulher, na educação infantil, eu trabalho muito a pedagogia, trabalho muito a didática e pouco o conteúdo. E vice-versa. Quando é do infantil, do Fundamental 2 para cima, eu trabalho muito conteúdo e quase nada de didática. O resultado é que, primeiro, há um choque entre os dois modelos. Segundo, nenhum dos dois estão totalmente preparados para trabalhar. E olha, Roberto, tem uma coisa. A questão hoje eu nunca achei que eu fosse chegar nesse ponto da minha vida e falar isso, porque quando eu ouvia isso, eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso. Mas o que acontece? A geração mais nova, que está agora na pedagogia, por exemplo, e que passa a fazer o seu estágio numa escola, né? Um estágio de observação ou um estágio remunerado, que muitas escolas fazem isso. Qual é o ponto que nós temos mais dificuldade de ligar? Falta compromisso. Não tem compromisso. Doeu o dente, faltou. Espirrou, ficou em casa. Tem prova na faculdade, não veio. Não tem vínculo, não tem compromisso. Isso. Acho que o problema é esse, não tem vínculo. Na verdade, assim, é um emprego para eu ganhar dinheiro. Isso, ponto, acabou. Isso. E achando que, quando se formar, automaticamente é contratada, é efetivada. Não acontece. Claro. O giro de estagiárias hoje em muitas escolas é enorme, enorme. Porque não tem esse vínculo e elas não estudam, não querem ter o tempo de sentar na cadeira e de se dedicar. Leitura, isso não adianta fazer trabalho em grupo a vida inteira, minha gente. Para fazer trabalho em grupo tem que ter base. E a base você tem num conteúdo primeiro, e as pessoas não têm esse conteúdo porque não querem, não é porque não dão, porque não querem. Então, aí eu vou mudar um pouco, ainda no assunto, mas progredir um pouquinho de certa forma, quer dizer, continuar a ideia. Primeiro, sempre voltando também para a própria escola, né? Nós já sabemos que existe uma deficiência na formação. Temos que batalhar para que essa deficiência seja sanada, que comece a ter coisas interessantes. Tá bom. Mas, antes disso, eu tenho que também pensar numa formação contínua e permanente. E as escolas não investem nisso, ou investem muito pouco nisso, via de regra. Essa é uma primeira questão. Sem contar a questão salarial, que de fato, não é nas escolas particulares, principalmente, muitas escolas ele não ganha tão mal o professor. Mas na maioria das escolas, o salário é sempre... Não é proporcional ao que se trabalha. Exato. Não é. Porque o trabalho é forte. Você trabalha com 20, 30, 40 crianças. E olha, você quer saber quanto menor a criança, mais especializado a professora deveria ser. Pois é. Porque o aluno de ensino médio tem outras dificuldades da adolescência, da psicologia e tal, mas ele sabe se defender. E a criança que vai para a escola com berçário, às vezes meses, com 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem que ser especializado, sim, tinha que ganhar muito. Pois é. Mas as pessoas não têm essa leitura também. É isso. Um dia vamos chegar lá, porque não é possível que esse país não vai mudar, né? Eu espero ver algumas coisas, né? Espero que sim. Vamos ver. Espero que sim. Agora, também é uma linha de 2 mãos. Tem que ter dedicação, porque não adianta você oferecer um monte de coisa e a pessoa não se dedicar. Né? Tem que ter dedicação, sim. Mas eu diria o seguinte, se a escola faz um processo contínuo de confiar e de capacitar o professor, ele vai conseguir, essa escola vai conseguir escolher os professores que estão querendo isso. Sem dúvida. Porque quem está afim vai querer entrar naquela escola. Sem dúvida. Até no estudo da língua portuguesa, Roberto. Sim. Você pega uma estagiária hoje de pedagogia, ela não sabe escrever um relatório. Você tem que corrigir o relatório da futura professora que está com o pé dentro da sala de aula. Então, essa deficiência na formação, até na área de língua portuguesa. Algumas faculdades tiraram a matéria de língua portuguesa. Sim. Não tem mais. Você aprende a ler lendo, escrever escrevendo, e assim por diante. Então, agora, tem que querer. Porque também o médico é dedicado, o advogado é dedicado, todas as profissões exigem dedicação e atualização. Né? E cada vez mais, você pega médico, plantão, tem uma série de outras dificuldades, de outras necessidades.
estafantes, tanto quanto de professor. E descobertas. Pois é, gira, agora, né? pega na medicina. Se você parar de estudar, você não sabe mais nem que remédio vai receitar para o paciente, porque tudo muda. Na advocacia, mudou a lei, mudou não sei o quê. Você também tem que estar... Por que o professor não teria que estar? Tem eu não sei se isso nas redes sociais, eu não sei onde que eu vi isso. Diz que houve uma pessoa que quis ser congelada. Que voltou há um tempo. E quando voltou depois, descongelou, o único lugar que ele identificou foi a escola. Não sei quantos 100 anos depois, uma coisa assim bem, né? Para dizer, nós estamos parados no tempo, se bobear, né? Agora, tem que estudar. Não adianta, tem que estudar, não tem como. Porque as pesquisas são grandes, existem pessoas da vida acadêmica que são dedicadas a pesquisar, a buscar novas estratégias, a buscar novas... A neurociência ele chegou. De certa forma, isso me faz lembrar, Marilda, uma outra questão interessante. Já vi isso em alguns artigos, alguns comentários, e concordo, acho que é por aí. As nossas universidades são muito acadêmicas, mas um academicismo no sentido de ser voltado à pesquisa, a ser voltado ao cientista, e não ao professor da sala de aula. Isso também atrapalha, porque eu tenho um curso inteiro de pedagogia, ou de licenciatura, ou seja lá o que for, eu não aprendi a dar aula. Eu aprendi conteúdo, eu aprendi... Então, tudo precisa ser revisto um pouquinho, né? E para continuar ainda na história da matéria lá, né? Deixa eu pegar um pouquinho, outro pedaço da matéria, que é importante para a gente já começar a pensar na conclusão. A importância de um bom professor para melhorar o desempenho dos estudantes é consenso. Já o impacto da remuneração sobre esse resultado é alvo de divergências entre pesquisadores da área. Um aumento de salários permite atrair mais jovens capacitados para a profissão, mas isso só ocorre no longo prazo, afirma o professor do INSPER, Naércio Aquino Menezes Filho. No curto prazo, se não houver melhora na gestão da rede, não há melhora na qualidade de ensino. Corretíssimo. Pois é. Ou seja, eu já sei que o negócio não está bem, eu sei que é esse o professor que eu tenho, vamos fazer uma gestão para trabalhar com esse professor e para fazer o melhor possível da minha escola. Não é por aí? É verdade. E mesmo o estagiário, por exemplo, quando tem estágio de observação, se forem feitos em escolas sérias, ele tem oportunidade de aí aprender e até atuar. Sim. O professor da sala sempre dá uma brecha, sempre dá uma dica, dá uma possibilidade de... Então tem que procurar também. Claro. Não adianta você entrar numa sala de aula para fazer um estágio de observação e ficar sentado lá atrás, olhando o recado do WhatsApp, né? É verdade. E que muitos fazem. Aliás, interessante que depois a gente reclama do nosso aluno porque faz isso, né? Nossa! Aliás, nós reclamamos do aluno quando faz bagunça na sala de aula, mas você já viu aula com professor, reunião com professor? E quando você vai em congresso? Congressos, por exemplo, exato. É horrível, é um desrespeito enorme. Aí vem falar de valorização. Então também tem que ter muito cuidado com essa questão. Como você já disse, é a via de mão dupla. É via de mão dupla. Algo mais, Marilda? Acho que tá bom por hoje, né? Agradecemos a todos. Até a próxima. Até a próxima.